aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem aí. Vão abrindo aí o material da página 105 até a página 110. A nossa aula de hoje. Peguem o livro, o lápis, a caneta, né, o caderno. Lembrando que no final da aula tem atividade, né? E atividade vocês vão fazendo aí no caderno. Então, vamos dar continuidade aí falando sobre o continente americano, certo? Então, vamos falar sobre população e economia na aula de hoje. Então, o território americano, ele é distribuído, ele é ocupado de uma forma desigual pelos seus habitantes. Então, essa distribuição é irregular, é explicada por fatores históricos, econômicos e naturais, e principalmente, certo, pela questão da colonização. Quando os colonizadores chegaram no nosso continente americano, eles começaram a se concentrar nas zonas litorâneas, certo? Então, vocês podem observar aqui no mapa que a densidade demográfica, né, a quantidade populacional é maior, vejam só, nessas partes, né, que ficam aqui, né, perto, aqui no litoral, certo? As áreas no litoral, são as áreas litorâneas próximas ao quê? Ao mar, certo? Então, a concentração populacional é maior nessas áreas. E observem também que nas outras regiões, por exemplo, a região norte, do continente, na parte da América do Norte, certo? Aqui nós temos a porção também norte do nosso país, a concentração populacional é bem pouca, existe sim concentração populacional, mas é bem pouca, certo? E aí vocês observam também na porção centro-oeste na nossa parte, do continente americano, a parte da América do Sul, a concentração populacional é muito pouca. Então, preste atenção, como olhar um mapa de quantidade populacional, mapa de concentração populacional. Então, observe sempre esses pontos escuros. Então, no mapa, vocês podem observar os pontinhos mais escuros. Os pontinhos mais escuros, eles vão dizer quais são os locais, quais são as áreas, quais são as regiões que têm uma alta densidade demográfica. Então, que a quantidade populacional é maior. Tem algumas regiões de densidade demográfica baixa. Então, a parte aqui, esse extremo norte do continente americano, deixa eu pegar aqui minha canetinha novamente, que é tudo branquinho, tá vendo? A concentração populacional é basicamente zero, certo? Por que a concentração populacional, professor, é basicamente zero, bem pouca? Porque são locais de clima muito frio, então são locais que não dá sobrevivência, não dá condições de sobrevivência, né? Não dá condições de ocupação humana para ter uma vida saudável, certo? Então, vamos lá. Crescimento demográfico. Então, na América anglo-saxônica, a metade do século XIX, os Estados Unidos passou por um período de crescimento econômico que promoveu melhoria de condições de vida e redução das taxas de mortalidade, né? E melhoria de condições de vida. E aí, esse crescimento foi aliado também à chegada de muitos imigrantes, proporcionou um rápido crescimento, né, da população. E aí, a gente, na virada do século XIX para o início do século XX, a taxa de mortalidade permanecia alta entre os grupos, principalmente os grupos menos desfavorecidos, né, como os afrodescendentes. Então, as taxas de natalidade diminuíram, e essas taxas de natalidade diminuíram por quê? A inserção da mulher, né, no mercado de trabalho, então, as influências da urbanização, o alto custo para criar um filho, né, para criar as pessoas, para criar filho, a disseminação de métodos anticoncepcionais, planejamento familiar, e resultou bastante nessa queda da taxa de natalidade. Então, na América Latina, aconteceu o inverso. No mesmo período que o número de habitantes da América anglo-saxônica começava a diminuir, já nos países latino-americanos iniciava um processo de explosão demográfica. Então, o aumento das taxas de natalidade e a redução da taxa de mortalidade foram consequência de melhorias de médicos sanitários. Então, aí eles tiveram
o interesse de quê? De campanhas de vacinação, investimento em atendimento médico hospitalar, ampliação do tratamento de água, coleta de esgoto, e aí acaba reduzindo drasticamente o índice de mortalidade. E aí, com a redução do índice de mortalidade e aumento da taxa de natalidade, aí é onde acontece essa explosão demográfica. Aqui não controla, né, os índices, aí acontece a explosão demográfica, muita gente, né, nascendo. E aqui nós temos indicadores socioeconômicos. Vocês observam aí os Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, Brasil, Colômbia, Suriname, El Salvador, Bolívia, Guatemala e Haiti. E nós temos uma distribuição muito desigual das riquezas, né? E essa distribuição desigual das riquezas prejudica as condições de vida da maioria da população, certo? Essa tabela, ela mostra uma desigualdade social muito grande. Ela mostra o que? O IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano daquele país. Então, ao observar Estados Unidos e Canadá, eles têm o IDH de 0,920. É um IDH muito bom, um IDH muito alto. E aí a gente observa que vai caindo, né? Vai passando os países e esse IDH vai caindo. Então, nós fazemos parte do mesmo continente americano, onde, principalmente os países da América do Norte, são os mais, né, que são beneficiados por ter um IDH muito alto, e aí os países da América do Sul, coitados, aí nós temos Brasil, Colômbia, Suriname, El Salvador, e aí o Haiti, com um IDH muito baixo, e a gente percebe que o nível de pobreza, de problemas econômicos, problemas sociais existentes no Haiti é muito grande. Saúde pública. Nós estamos verificando, né, alguns avanços nas últimas décadas, mas que ainda apresenta problemas relacionados à saúde pública, sim, né? Ainda tem regiões, ainda tem países que têm atendimento médico hospitalar inadequado, insuficiente para atender a maioria da população, além do número muito grande de pessoas que vivem em condições de pobreza, com renda insuficiente para ter uma alimentação adequada, né? Acesso a medicamentos. Então, 2 indicadores ajudam a compreender as diferentes condições de saúde da América anglo-saxônica e da América Latina, que é a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Então, esses 2 fatores vai determinar, certo, se essa questão de como é que está a saúde pública daquele país. Estrutura etária. Os países em desenvolvimento do continente americano apresentam a taxa de natalidade mais alta e a expectativa de vida mais baixa, né, que os países com menor desenvolvimento. Na América Latina é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária da população, enquanto na América anglo-saxônica é maior a participação de adultos e idosos. Então, por meio de uma pirâmide etária, é que vocês vão observar agora as diferenças existentes, né, na população do continente americano e de alguns países. Geralmente, aí eu vou explicar para vocês aqui, pronto, 2 países, né, aqui do continente americano, aí nós temos aqui Guatemala e nós temos o Uruguai, certo? Mostrando aqui, deixa eu pegar minha canetinha, calma aí. Pronto. Aí vocês observam que aqui é a base, né, a base da pirâmide, as primeiras linhas, ela se chama de base. Aí aqui nós temos o corpo da pirâmide, certo? São os adultos, e aqui o ápice é o cume. Então, a base são jovens, o corpo da pirâmide são chamados adultos, e o topo da pirâmide são chamados idosos, certo? Onde está a quantidade de idosos desse país. Então, a gente observa que a base é larga, então o índice de natalidade é muito grande. E aí vocês observam que ela realmente é um formato de pirâmide. Ela vai reduzindo a quantidade populacional. Os anos vão passando, eles vão reduzindo a quantidade populacional. Então, significa o quê? Que uma grande parte da população vai morrendo aos poucos. E uma pequena quantidade da população chega à chamada melhor idade, que é a idade idosa, certo? Aí aqui a gente observa outra pirâmide etária, uma pirâmide etária com a base larga, certo? Mas que também tem um corpo largo. E aí vocês observam a diferença, né, desse ápice ou cume, a quantidade de idosos é diferente dessa, certo? A quantidade de idosos é bem diferente. Então, a quantidade de idosos aqui é maior,
certo? Quantidade de idosos aqui é maior do que aqui. Aqui é bem pouquinha a quantidade de idosos que conseguem sobreviver, né? Então, observem aí também que desse lado corresponde às mulheres, desse lado corresponde aos homens. E aí vocês observam que a quantidade populacional de pessoas que sobrevivem maior é a quantidade de mulheres, de homens, né? Eles sobrevivem sim, mas por que a mulher sobrevive por mais tempo? Porque a mulher cuida mais, né, da saúde, então ela cuida mais, né? Ela vai para o médico, ela faz exames de rotina. O homem não, o homem ele fica lá, meu Deus, sofrendo, 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 só vai nos últimos momentos, certo? Então, a base da pirâmide significa que também que o índice de nascimento aqui é alto, certo? E aqui também é alto. Então, quando a gente tem, pronto, aqui nós temos uma pirâmide etária, né, do Canadá. Veja a pirâmide etária do Canadá. Aí nós temos aqui uma base, certo? Uma base mais estreita. O Canadá é um país rico, um país desenvolvido. E aí nós temos um corpo mais recheadão, né? Um corpo mais largo. Nós temos também uma grande quantidade de idosos. E aí vocês observam o quê? Que é um país rico, a quantidade de nascimentos é menor, a taxa de natalidade é menor, e aí, consequentemente, as pessoas vão ter uma expectativa de vida maior, e aí vão chegar, né, a uma idade, a chegar uma grande porcentagem de pessoas a melhor idade, que é a idade idosa. E aí a gente tem uma pirâmide etária do Brasil. Então, aqui é uma previsão de 1990, fazer uma comparação 1990 a 2030. Essa partezinha aqui um pouco verde é 1990, e a expectativa que 2030 a pirâmide etária do Brasil esteja nessa formatação, com uma diferença, né, no índice de natalidade. Aqui vocês observam que em 1990 as mulheres tinham muitos filhos, a quantidade de filhos era muito grande, e a previsão para 2030 é que a quantidade de pessoas, né, de nascimentos, a quantidade de filhos seja menor. Lembra que eu gosto sempre de dar um exemplo, uma casa com 10 filhos é mais complexo de ter uma qualidade de vida melhor do que uma casa com 2 filhos. Não é assim, uma casa com 2 filhos, os pais vão ter condições de dar uma qualidade de vida melhor. E assim é um país desenvolvido. Um país desenvolvido, quando tem uma quantidade, né, populacional menor, consequentemente, a qualidade de vida dessa população vai ser bem melhor. Agora, um país pobre, que tem uma quantidade populacional muito grande, consequência ter problemas econômicos, problemas sociais muito grandes, né? Ok? Aqui nós temos as zonas de riscos e alagados na cidade da América Latina. Então, os problemas sociais podem ser observados nas grandes cidades, né? Pessoas que moram em zonas de risco, pessoas que moram em locais, né, de alto risco, locais que não têm condições de construção, porque pode acontecer uma chuva, e acontecer um deslizamento de terra, ventos fortes, tempestade, e acontecer, né, e de desabar e deslizar, que sempre acontece, né? Um exemplo, no Brasil acontece muito esses deslizamentos de terra, essa grande quantidade de chuva que provoca, certo, essas consequências, e muita gente acaba morrendo. Então, o excesso de chuva na porção sudeste do Brasil, por exemplo, provoca inundações, enchentes, alagamentos na maioria das cidades do país. Então, a gente observa aqui, né, que morar em regiões de perigo, morar em regiões que as pessoas podem ser sujeitas a perigos de fortes chuvas, alagamentos, enxurradas, acaba, né, colocando a vida em risco. Mas, na verdade, tem muitas pessoas que nem, não é por escolha, né, por necessidade mesmo, porque não tem condições de morar em outras localizações e enfrentam todas essas questões, né, de alagamento, de inundação, e acabando deixando sua vida, né, exposta aí a todos esses perigos. E agora nós vamos para a nossa atividade, vamos abrindo aí o livro de vocês na página 109. Comparar a característica de diferentes países em mapas. Os mapas a seguir ilustram, respectivamente, as taxas de adultos alfabetizados e o total de gastos públicos em educação em cada país do mundo. Então, analise-os em seguida, faça atividade. E aí vocês observem aí
né? Aqui a taxa de alfabetização de adultos de 2015. Então, observem o mapa, tudo certinho aí, certo? Taxas de adultos, de alfabetização de adultos. Então, observem que os índices amarelos são os índices que têm a menor taxa de alfabetização de adultos. Então, os índices, quanto mais vai escurecendo, maior índice de alfabetizados, certo? Então, vamos lá. Plano sério total de gastos públicos em educação também, né? Então, de 0% aí até 10% vai aumentando aí, certo? Que tem aí os gastos de educação. Como podemos relacionar os dados populacionais e econômicos presentes no mapa? E 2, podemos classificar a América Latina da mesma maneira que o continente africano? Então, letra 1. Ou primeira questão, os mapas apresentam dados fortemente relacionados, de modo geral, quanto menores forem as despesas públicas em educação, então, menor será a taxa de adultos alfabetizados, isso é consequentemente, né? Então, consequentemente, maior será o número da população analfabeta. Então, quanto menos investimentos o país tiver, o continente tiver, menor será a taxa de pessoas alfabetizadas, certo? E a segunda questão é, podemos classificar a América Latina da mesma maneira que o continente africano? Não. Em comparação com o continente africano, a América Latina registra taxas mais elevadas de despesas públicas em educação. Os índices de população adulta alfabetizada são superiores. A Bolívia destaca como um país que apresenta uma das maiores taxas de gastos públicos nesse setor e uma das menores taxas de população analfabeta da América Latina. Então, a gente não pode fazer essa comparação, principalmente com o continente africano, onde os índices de investimentos em educação é bem reduzido. E nossa aula vai ficando por aqui, certo? Estudem bastante, porque o ano já está acabando. Então, aproveitem para estudar. E quem tiver precisando de nota, recupera logo essa nota aí na quarta unidade. Certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula.